Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de atividades à distância. Espero que todos estejam bem em casa, com saúde. Observei as notas de vocês no portal da avaliação bimestral realizada na semana passada. Fiquei feliz porque percebi que a maioria foi bem na prova. Espero que na nota bimestral também fiquem com uma boa nota, porque na nota bimestral consta essa nota da avaliação e também a nota das atividades do portal e mais daquela avaliação parcial que vocês fizeram e que eu passei a nota para vocês nas últimas aulas que nós tivemos presenciais. Tá ok, gente? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e o conteúdo que vamos tratar nessa semana é a portaria CVS 5 de 2013. Esta portaria é uma portaria do Estado de São Paulo. Então, se é uma portaria do Estado de São Paulo, por que nós vamos estar estudando aqui? Porque, apesar de ser do Estado de São Paulo, ela é utilizada em vários outros locais, inclusive aqui no Paraná. Por quê? Ela é mais detalhada do que a 216 e também ela é mais atualizada. Se nós observarmos a 216 que nós já estudamos, ela é de 2004. E a 275 que nós iremos estudar na próxima semana é de 2002. Então, ela é usada mais ou menos com a mesma abrangência da 216, ou seja, para padarias, lanchonetes, mercearias, hortifrutis, açougue, restaurante, supermercado. A 216, vamos lembrar que ela não é estadual, ela é uma resolução nacional, que é da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá ok? E uma parte importante da portaria que nós vamos estudar hoje é em relação à saúde do trabalhador, em relação à inspeção sanitária, né, quanto à saúde do trabalhador. Por quê? Ela foca lá no PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tão importante para a qualidade do alimento produzido, tá ok? Pelos estabelecimentos. Então, como nós já falamos, a portaria CVS 5 de 2013, ela é da Secretaria do Estado de São Paulo e ela é uma portaria proveniente do Centro de Vigilância Sanitária da Coordenadoria de Controle de Doenças. E ela pode auxiliar bastante, complementando a RDC 216, com muito mais detalhes em seu regulamento. Qual é o objetivo dessa portaria? Então, ela é estabelecer os requisitos essenciais de boas práticas e de procedimentos operacionais padronizados, os famosos POPs, né? Os POPs, né? Procedimentos operacionais padrões, para estabelecimentos comerciais de alimentos e para os serviços de alimentação, como padarias, lanchonetes, mercearias, hortifruti, açougue, restaurantes, supermercado. Ela não se aplica à indústria, porque a resolução que é aplicada à indústria é a 275, que nós vamos estudar na próxima semana. Então, ela tem como objetivo garantir as condições higiênico-sanitárias dos alimentos. Como já citamos, ela é aplicada aos serviços de alimentação de empresas comerciais, como
Exemplo, todo tipo de restaurante, inclusive restaurantes industriais, aquele restaurante que está dentro da indústria, não a industrialização, mas aos restaurantes, às UANs, lanchonetes, buffets, entre outros, ou serviços incluídos em instituições sociais, como cozinhas de creches, escolas, asilos, hospitais, entre outros. Com aqueles que têm atividade predominante é a preparação e a oferta de refeições prontas para consumo individual ou coletivo, servidas principalmente no mesmo local. Então, gente, a portaria CVS 5 de 2013, ela tem ênfase no controle da saúde dos funcionários, tá ok? O controle da saúde dos funcionários é muito importante para a qualidade dos serviços de alimentação. Então, aqui é relatado sobre os exames exigidos pelo Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, que é denominado PCMSO, e da norma regulamentadora vigente do Ministério do Trabalho e Emprego. Qual é o objetivo desse PCMSO? É avaliar, é claro, e prevenir problemas de saúde consequentes da atividade profissional. Prevenir problemas de saúde consequentes da atividade profissional para avaliar se essa atividade, quais são os riscos físicos, químicos, ergonômicos, ambientais em geral, envolvidos na realização da atividade do profissional. Quem realiza esse controle? Quem realiza esse controle é um médico especializado em medicina do trabalho, e a comprovação dos exames do PCMSO e o atestado de saúde ocupacional, o ASO, eles podem ser exigidos pela autoridade sanitária. Então, os locais de produção de alimentos, os serviços de alimentação, eles devem, então, ter esses documentos em mão para atender à vigilância sanitária. Como citado anteriormente, a Portaria CVS 5 de 2013, ela foca na saúde do trabalhador com os programas, né, de prevenção de riscos ambientais, o PPRA. Então, esse programa ele é importante para que se tenha o que, gente? Qualidade no serviço de alimentação. O sistema de gestão e segurança de saúde no trabalho deve funcionar adequadamente para quê? Para garantir a segurança dos trabalhadores. Se garantirmos a segurança dos trabalhadores, vamos aumentar o que? A produtividade e, consequentemente, a qualidade das refeições produzidas. A segurança do trabalhador, ela se caracteriza por um conjunto de medidas e está presente em todo o sistema produtivo. E deve ser controlado por quem? Pelo gerenciamento de riscos, né? Que consiste o quê? No processo de identificação, análise, avaliação e resolução desses riscos. Então, o PPRA tem por objetivo garantir a integridade do trabalhador e respaldar as empresas, tá ok? Então, o sucesso desse plano, gente, vai depender bastante da empresa e dos trabalhadores envolvidos. Então, a empresa, a pessoa deve acompanhar cada operação e relatar o quê? Os riscos ocupacionais existentes.
E esses riscos ocupacionais existentes, eles devem estar presentes em um documento que deve ser desenvolvido para prevenir esses riscos ambientais. Isso é obrigatório para todos os estabelecimentos. Então, os trabalhadores admitidos, conforme de acordo com a NR9, aprovada pela Portaria 25 em 29 de dezembro de 1994, eles têm que ter esses documentos, documento de prevenção de riscos ambientais. E deve relatar ali, gente, as atividades insalubres. O que seriam atividades insalubres? Qualquer atividade que coloque em risco a saúde, tipo exposição ao calor, radiações ionizantes e não ionizantes, o ruído, o barulho, né? Por exemplo, cozinha tem muita liquidificador, máquina de lavar pratos, então, que possui vibrações também, frio, as câmaras frias, a umidade, substâncias químicas que são usadas na limpeza, poeira, minerais, micro-organismos, fatores ergonômicos, a taxa de iluminação, tudo isso, gente, são fatores que devem ser relatados em cada uma das atividades para prevenir o risco ambiental. Uma vez tendo esse risco ambiental, deve-se ter o que? Um programa de controle médico da saúde ocupacional, porque todo funcionário ele deve fazer os seus exames admissional, periódico, demissional. Então, a empresa tem que ter esse atestado de saúde ocupacional. Ela deve ter em seu poder a ASO de cada um desses funcionários. Podemos observar nesse quadro a identificação dos riscos. Por exemplo, se nós mapearmos uma cozinha, nós vamos observar que nós podemos ter riscos nessa cozinha, risco físico, risco químico, biológico, ergonômico, e vamos ver aí como exemplo. Exemplo de um risco físico, aí um agente, o ruído, tá ok? A causa principal geradora é um conjunto de todos os equipamentos e pessoas. Por exemplo, os equipamentos, como citei anteriormente, liquidificador, máquina de lavar pratos, tá ok? Centrífugas, tá certo? E o meio de propagação é pelo ar. Esse tempo de exposição é contínuo. Podemos ter também aí calor, né? O calor emanado de fogões, fornos, panelas, meio de propagação pelo ar, contínuo também. Temos aí outro meio, a umidade, que é a água por todo o piso e o vapor gerado também. O meio de propagação, tanto o chão e o ar, exposição contínua de funcionários. Temos aí a cozinha, a câmara fria, né? O risco físico aí é o frio, também contínuo. Temos aí o risco químico, vapores da fervura das panelas, às vezes de limpeza, né? A transmissão, a propagação pelo ar, exposição contínua também. Um risco biológico seria fungos e bactérias em decorrência da umidade do ambiente, do chão e ar propagados, né? O tempo de exposição contínua também. E temos o risco ergonômico, que é do esforço físico, do trabalho noturno, que está aliado ao cansaço também, tá ok? Então, isso daí tanto produzido por contato direto ou a fonte. Né? O tipo de exposição pode ser aí eventual ou contínuo também. Esses dados em relação ao número de trabalhadores é que essa tabela foi tirada de um artigo que vocês vão ler depois, tá ok? Então, aqui só para mostrar para vocês a identificação dos tipos de risco,
o agente, a fonte geradora, tá? Meio de propagação e o tempo de exposição. E tudo isso, gente, pode levar a acidentes que podem comprometer o quê? A saúde do trabalhador. E se compromete a saúde do trabalhador, vai comprometer também as refeições produzidas, né? Nesta tabela, observamos os riscos, os agentes, qual é a proposta, né? E os responsáveis pelas atividades causadoras aqui dos riscos que podem comprometer a saúde de cada funcionário. Então, em relação na cozinha, os acidentes envolvidos podem promover escoriações, a proposta, por exemplo, armazenar de maneira adequada os insumos e utensílios. Por exemplo, uma pessoa pode pegar uma escada, subir, cair, tá ok? Responsável aí pode ser auxiliar de serviços gerais, cozinheiros, copeiros, nutricionistas, né? Cozinha também, acidentes, cortes e escoriações. Então, para isso a proposta, fornecer calçados adequados e antiderrapantes, porque às vezes o motivo pode ser um calçado usado inadequadamente, então responsável daí é a empresa contratada, tá ok? Preparo de carnes e preparo de saladas, acidentes, cortes e escoriações, o treinamento para o manuseio correto dos equipamentos perfuro-cortantes, daí a empresa contratada é responsável. Refeitórios, riscos físicos, calor, providenciar sistema de ventilação, empresa contratada. Risco físico em relação a ruído, fornecer protetores auriculares aos funcionários, a responsável aí no caso, empresa contratada. Riscos biológicos, devido à proliferação de bactérias ou fungos ou vírus, né? Proposta higiene rigorosa do local de ambiente de trabalho, responsável auxiliar de serviços gerais, área de carga e descarga, risco físico, calor, né? Aumentar a ventilação e exaustão no local, a responsável empresa contratada, área de carga e descarga, risco de acidente, agente de exposição e escoriações, treinamento adequado para o manuseio de cargas, empresa contratada. Vocês podem observar, então, nesse programa de controle da saúde dos funcionários, através desse programa de prevenção, vocês podem descrever as diferentes etapas e verificar quais são os possíveis riscos inerentes e quais são as propostas, né, para que o trabalhador tenha a maior segurança possível. E todos esses dados, eles devem estar presentes num procedimento operacional padrão, né, que vai ser preenchido por cada uma das pessoas responsáveis. A portaria também relata, né, as temperaturas específicas de recepção e armazenamento de produtos congelados, refrigerados, como carne, pescados e outros produtos. E relata também as temperaturas de alimentos quentes e frios na área de distribuição. Por exemplo, nós podemos observar que os alimentos expostos para o consumo imediato, se eles apresentarem uma temperatura mínima de 60 graus, ele pode ficar exposto por 6 horas, por exemplo, em um buffet. Se a temperatura for abaixo de 60, no máximo 1 hora. E os alimentos frios, se a temperatura estiver até 10 graus, ele pode permanecer por um máximo de 4 horas. Se essa temperatura estiver entre 10 e 21 graus, no máximo 2 horas. Em relação aos alimentos congelados, nós vamos observar que de 0 graus a menos 5 até 10 dias.
Isso ocorre normalmente no congelador. No congelador daquelas geladeiras mais simples, aonde nós temos uma única porta, né? Então, porque a temperatura ali, ela consegue chegar no mínimo a menos 5 graus Celsius. E naqueles freezers de duas portas, né? A temperatura chega a alcançar a menos 12 graus Celsius. E isso a gente consegue armazenar aí com uma boa qualidade até 30 dias. E naqueles outros freezers de porta única, né, tipo as câmaras, num período até 90 dias, porque a temperatura ali sim consegue alcançar esses menos 18 graus Celsius. Tabelas relacionadas a produtos e a temperatura recomendada de armazenamento em relação ao prazo de validade está presente também na RDC 216. Nós temos aqui pequenas diferenças em relação à temperatura, tratando da 216 e dessa resolução. Então, aqui, por exemplo, o pescados, normalmente aqui é relatado até 3 dias. Se a gente for observar na 216, vocês vão observar até 5 dias. Então, tem uma pequena diferença aí em temperatura entre uma portaria, essa portaria e a resolução 216. Então, gente, para não ficar cansativo aqui discutir cada seção desta portaria com vocês, uma vez que nós já discutimos no arquivo passado a RDC 216, eu estou encaminhando para vocês no anexo essa portaria para vocês darem uma olhadinha, deem uma lidinha em cada uma dessas seções. Tem muitas coisas parecidas, muitos tópicos parecidos com a RDC 216. Então, aqui nesse slide eu coloquei para vocês cada tópico, né? E em que seção da portaria é discutida. Ok? E também coloco para vocês as seções da portaria com cada especificação, que ela está descrita detalhadamente, com todas as exigências para cada setor, para que o estabelecimento, né, possa implantar, aí no caso, as boas práticas na rotina diária do estabelecimento. Então, são vários detalhes que é bom ter, é bom dar uma lida. Para a qualidade das refeições produzidas, deve estar atento à saúde do manipulador de alimentos. A sua saúde ela deve ser comprovada por meio de atestados médicos, exames e laudos laboratoriais, originais ou cópias. E os documentos, gente, devem permanecer sempre no local de trabalho do manipulador. E essa periodicidade deve ser anual. Então, todo ano ele deve fazer um check-up, né? Deve ter ali o seu exame periódico e deve estar guardado à disposição dos órgãos fiscalizadores. Por quê? Em caso de qualquer patologia, de qualquer lesão na pele, nas mucosas, unhas, feridas ou cortes que ele apresentar nas mãos, braços, infecções nos olhos, tipo conjuntivite, infecção pulmonar, ou qualquer tipo de infecção ou infestação, ele deve ser afastado. Ele não vai poder manipular os alimentos, né? Ok? O funcionário manipulador de alimentos, ele tem que estar com banho diário tomado, barba e bigode raspados diariamente, não pode ter barba, né? Não pode usar maquiagem, tá ok? Senão aumenta o risco de contaminação. Unhas curtas, limpas,
sem esmalte. É vedada, é proibido a utilização de qualquer adorno, como colar, amuleto, pulseiras, fitas, brincos, piercing, relógio, qualquer tipo de adorno não pode usar. Os uniformes têm que ser bem conservados, têm que estar limpos, né? Tem que ser trocados diariamente, utilizados somente nas dependências internas da empresa. Os cabelos também têm que ser presos e protegidos. Deve ser utilizados sapatos fechados, antiaderentes, antiderrapante, em boas condições de higiene e conservação, botas de borracha quando for realizar a limpeza e higienização do estabelecimento ou quando necessário também, ok? Em relação aos EPIs, que é os equipamentos de proteção individual, esses sapatos antiderrapantes, tipo botas de borracha, luva de borracha de cano longo, essas para limpeza e retirada do lixo. Essas luvas de cano longo é para proteger o trabalhador da contaminação. Luvas térmicas para proteger o trabalhador do calor, para não provocar, para não causar queimaduras, né? O alimento quente ou a embalagem quente do alimento. Deve-se usar o avental plástico, né? Não deve ser usado avental plástico próximo à fonte de calor e é proibido o uso de máscara nasobucal. Por quê? Se você utilizar a máscara ela vai ficar com secreções, tá ok? E ela deveria ser trocada de 2 em 2 horas. Como é difícil essa troca de 2 em 2 horas, além de incomodar bastante essa máscara no uso diário, é melhor não utilizar a máscara, porque ela pode ser uma fonte de contaminação. As gotículas produzidas ali na máscara, ela pode contaminar o alimento. E outro tipo de luvas, né, que é recomendada, é aquela luva quando vai fazer desossa o corte de carne, para que o trabalhador não corte os seus dedos, tá ok? Então, quem é responsável em fiscalizar e observar se o trabalhador está utilizando os equipamentos de proteção individual é o responsável pela unidade de alimentação, tá ok? Então, porque qualquer acidente que aconteça com ele, quem vai responder é o responsável pela unidade, seja ele o nutricionista ou não, tá ok? Em relação, vocês poderiam perguntar, e luvas, aquelas luvas tipo cirúrgica, outros tipos de luvas, é recomendado o uso dessas luvas no preparo de alimentos? No preparo de alimentos, não. Só para manuseio do alimento já pronto. Por exemplo, o alimento já está pronto e você vai manipular esse alimento para o consumo, vai montar um prato ou vai transferir de um prato para outro, aí sim, mas para o preparo do alimento, não. Então, a manipulação de alimentos prontos para o consumo e a manipulação tipo de frutas, legumes e verduras já higienizadas, elas devem ser realizadas com as mãos previamente higienizadas ou com o uso de utensílios de manipulação ou ainda com uma luva descartável. Nesse caso, pode, porque os alimentos já foram higienizados, então você pode usar uma luva descartável. Agora, para o preparo, não. Para manusear os alimentos prontos, sim. E devem ser afixados, gente, cartazes sobre o procedimento correto de quê? De higienização das mãos, que tem que ter pias exclusivas para esse fim
instaladas estrategicamente na linha de produção, nos lavatórios de banheiros e vestiários, tá ok? A capacitação deve ser realizada na admissão de novos funcionários ou sempre que necessário. Todo visitante ou todas as pessoas que não fazem parte da equipe de funcionários da área de alimentos têm que usar a touca ou o avental também quando ingressar ali na UAM. Tem que usar a proteção para prevenir o alimento de contaminação. Em relação ao armazenamento de produto, eles devem ser armazenados em local limpo. Esse local tem que estar bem organizado, ventilado, não pode receber luz solar direta, não pode ter entulho, nem material tóxico e eles devem ser armazenados de acordo com as características de cada produto. Nós devemos armazenar separadamente os alimentos, os materiais de embalagens e descartáveis. Não devem, por exemplo, se você tem um alimento que vem em uma embalagem de madeira ou em uma embalagem de papelão, você deve colocar a caixa de papelão não direto no freezer especificado com outros alimentos. Então, eles têm que estar bem separados. Muitas vezes podem vir numa caixinha de madeira, e daí você tem que colocar nesse ambiente só as caixinhas de madeira e separado de outros alimentos, porque pode ter contaminação, tá ok? Não deve estar em contato direto, por exemplo, os alimentos com o piso. Para isso, então, eles são armazenados sobre pallets ou prateleiras ou estrado. E esses são obrigados a manter o que? Distâncias necessárias do forro, das paredes e do piso. Para quê? Para garantir uma ventilação adequada. Então, esses pallets, prateleiras e estrados, eles devem ser de material liso. Então, eles não devem ser de madeira. Por quê? Se for de madeira, ele não é lavável, não é liso, não é lavável, não é impermeável. E esse material tem que ser impermeável, tá ok? Aquele material que você pegou em uma embalagem e não utilizou todo, né? Então, o que vai fazer? Você pode amarrar o saquinho e deixar lá no armário? Não. Então, as matérias-primas e ingredientes que foram fracionados ou transferidos das suas embalagens originais, eles têm que ser manipulados, o quê? Com utensílio exclusivo, para você não misturar, senão contaminar o alimento, e acondicionados em um recipiente adequado. E nesse recipiente você vai identificar o rótulo original ou vai colocar uma etiqueta contendo o nome do fornecedor ou do fabricante, nome e marca do produto, modo de conservação, o prazo da validade e a data que você fez a transferência desse produto para essa embalagem. E a embalagem tem que estar, é claro, bem limpa, né? Para você que você vai usar com esse alimento. Então, nada de deixar lá no armário, colocar um nozinho na embalagem e deixá-la na prateleira, né? Então, tem que colocar numa embalagem adequada. Citei anteriormente que embalagens de madeira ou de papelão devem ser armazenadas em um refrigerador ou freezer exclusivo, né? Então, por exemplo, que as embalagens de madeira e de uso único, provenientes de fabricantes ou produtor que utiliza para o acondicionamento de peixes, salgados e secos, frutas, elas devem ser armazenadas em equipamento de refrigeração exclusivo, porque elas podem ser focos de contaminação. Na impossibilidade, elas devem ser separadas dos demais produtos. Então, fica proibido
outros tipos de caixas de madeira nas áreas de armazenamento. Em relação às caixas de papelão, elas podem permanecer também sob refrigeração ou congelamento, também se armazenados em local delimitado ou num equipamento exclusivo para esse fim. E elas não podem apresentar sinais de umidade ou bolores, porque também são focos de contaminação se misturados com outros alimentos, tanto a madeira quanto o papelão em si. Vocês já sabem, né, que é proibido descongelar os alimentos em temperatura ambiente. Nós já discutimos isso em sala de aula e já discutimos bastante também em outras. Vocês já devem ter discutido bastante também esse fato em outras disciplinas, porque a contaminação microbiológica aumenta bastante e afeta a qualidade do alimento. Então, por isso que o descongelamento rápido ele pode ser feito em micro-ondas e o descongelamento lento ele pode ser efetuado sob refrigeração na geladeira em temperatura inferior a 5 graus Celsius. Tá ok? Isso para quê? Para controlar o crescimento de micro-organismos, para nós termos um alimento com uma qualidade microbiológica melhor. Após o descongelamento, né, vocês sabem também que esse produto não deve ser recongelado. Vocês já viram microbiologia e sabem que os micro-organismos, eles crescem exponencialmente. Então, vocês vão ter um alimento com uma qualidade microbiológica muito ruim. Em relação à higienização de produtos hortifruti, compreende o que? Vocês sabem, remoção mecânica de partes deterioradas, né? A retirada, né? Então, daquelas partes lesionadas e de sujidade sob a água corrente potável. Depois dessa limpeza, dessa lavagem, segue a desinfecção por uma imersão numa solução desinfetante. Quando essa for realizada com solução clorada, deve permanecer imerso por 15 a 30 minutos. E depois disso, nós vamos fazer o enxágue na água potável. Em relação ao preparo dos alimentos, a cocção é a etapa onde os alimentos são submetidos a um tratamento térmico por um tempo determinado ao produto, devendo atingir no mínimo 74 graus Celsius no seu centro geométrico. No geral, as outras legislações, elas relatam 70 graus Celsius. No caso, essa portaria, ela relata 74 graus Celsius, ok? Então, a utilização de ovos que podem estar contaminados com salmonelas, são proibidas as preparações nas quais os ovos permaneçam crus ou mal cozidos. Então, os ovos cozidos devem ser fervidos por quanto tempo? Aproximadamente 7 minutos. E os ovos fritos devem apresentar a gema dura. É proibido, então, utilizar ovos com a casca rachada ou suja em preparações de alimentos. Não é recomendável a lavagem dos ovos por estabelecimentos comerciais de alimentos ou serviço de alimentação, senão pode carregar contaminantes, né, para o alimento. Em relação, então, à distribuição de alimentos preparados, então, os alimentos expostos para o consumo imediato, eles devem obedecer a alguns critérios em relação ao tempo e temperatura. Então, os alimentos, eles devem ser mantidos, então, acima de 60 graus Celsius e a água do balcão térmico, onde nós colocamos as bandejas desses alimentos, elas devem ser trocadas diariamente
e mantida uma temperatura entre 80 e 90 graus. E nós vamos verificar essa temperatura pela aferição com termômetro. Esses alimentos preparados, cada preparação deve-se retirar a amostra para, no caso de alguma ocorrência de doença transmitida por algum alimento elaborado, poder comprovar, né, caso positivo ou caso negativo. Nesse caso, a quantidade do alimento é em torno aproximadamente de 100 gramas, que é colocado em um saquinho. Nesse saquinho, nós vamos colocar a data, o nome de quem colocou ali, o nome do responsável, tá ok? Não é permitido soprar ali a embalagem para não ocorrer contaminação, e nós vamos manter uma amostra em poder do restaurante ou da unidade de alimentação por mais ou menos 3 dias no refrigerador, para fazer ali a contraprova. Quanto à higienização das instalações e do ambiente, nós já observamos também em outras resoluções que é proibido varrer a seco e lavar panos de limpeza na área de manipulação dos alimentos. É proibido também fazer uso de panos, não podemos usar aqueles panos não descartáveis para secar utensílios e equipamentos. Não podemos reaproveitar vasilhame de produtos alimentícios para envasar produtos de limpeza. Como vocês sabem também, animais domésticos não são permitidos no local de trabalho. Em relação ao abastecimento de água, a higienização do reservatório, ela deve ser executada por métodos recomendados por órgãos oficiais. E de quanto em quanto tempo que deve ser realizada a manutenção? A limpeza da caixa d'água de 6 em 6 meses, ou no caso, né, de ocorrência de algum acidente que pode contaminar essa água. Por exemplo, pode ter quedas de animais, sujeiras, enchente ou outros problemas que podem promover a ocorrência de sujidades na caixa de água. O lixo nas áreas de produção de alimento deve ser depositado em recipiente com tampas, né? Que essas possam ser acionadas com o pedal para que possamos não ter o contato manual com esse lixo. A aplicação de produtos desinfetantes deve ser realizada quando as medidas de prevenção adotadas não forem eficazes. Em relação à parte estrutural, tipo os ralos, têm que ser dotados de um dispositivo que permita o seu fechamento, que impedem a penetração de baratas ou outros parasitas no ambiente de preparo do alimento. Devem ter portas com mecanismo de fechamento automático e deve ter proteção na parte inferior para impedir a entrada de insetos ou roedores. As janelas têm que ter telas milimétricas, né, para que não permitam a entrada de moscas ou outros parasitas, e elas têm que ser removíveis para facilitar a limpeza de tempo em tempo. Então, gente, as lâmpadas iluminárias, se não forem protegidas, elas podem cair, promover acidentes ou mesmo explosões, né? E constituir um risco físico ali, tanto para o alimento quanto para o manipulador de alimentos. Então, as instalações elétricas, elas devem ser embutidas também e, quando externa, devem estar protegidas por tubulações. As lâmpadas iluminárias, então,
ela também deve estar protegida. Não posso ter um ventilador, né, sobre os alimentos ou nas áreas de manipulação e armazenamento. Por isso que a ventilação ou circulação de ar, ela poderá ser feita através de ar insuflado, filtrado, ou através de um sistema de exaustão. Essa exaustão, gente, deve possuir telas milimétricas que podem ser removíveis, né, para impedir a entrada ali de vetores e pragas urbanas. E porque periodicamente esses equipamentos, esses filtros de ar, eles devem ser retirados para a manutenção e higienização, porque senão eles se tornam um foco de contaminação no ambiente de trabalho. Documentação e o registro nas unidades de alimentação são obrigatórias. Então, a unidade de alimentação, ela deve ter um manual de boas práticas e procedimentos operacionais padronizados e devem dispor esses manuais e esses POPs, porque nesses manuais e nesses POPs descrevem as práticas desenvolvidas no processo. Então, por isso que esses documentos eles têm que estar muito bem organizados, aprovados, datados e assinados pelo responsável e acessível aos funcionários e à autoridade sanitária. No mínimo, gente, tem que existir um procedimento operacional padrão para higiene e saúde dos funcionários, aonde descreve-se a capacitação dos funcionários em boa prática, controle de qualidade na recepção de mercadorias, transporte de alimentos, higienização e manutenção das instalações de equipamentos imóveis, higienização do reservatório e controle da potabilidade de água, e um controle integrado de vetores e pragas urbanas. Tudo isso tem que estar acessível para a fiscalização sanitária. Resumindo, então, o funcionário ele tem que estar adequadamente uniformizado, com o EPI adequado, EPI, equipamento de proteção individual, e com a sua higiene pessoal também de banho tomado, unhas cortadas, sem esmalte, sem adornos. O local ele tem que ter adequada estrutura, tem que estar bem higienizado, organizado corretamente, armazenamento e controle de estoque correto também. Na produção, a higienização dos hortifrutis com hipoclorito, descongelamento realizado em geladeira, prevenção de contaminação cruzada, controles de temperaturas, e tem que ter os seguintes documentos: os manuais de boas práticas, os procedimentos operacionais padrões, o atestado de saúde ocupacional dos funcionários e controles de sanitização à disposição dos funcionários e dos órgãos fiscalizadores. Ressaltando aqui, em relação ao pré-preparo de alimentos, vamos lembrar que nós já falamos anteriormente que é proibido descongelar alimentos na temperatura ambiente, né? Então, o que nós falamos? Devemos fazer o descongelamento lento sob refrigeração em temperatura inferior a 5 graus Celsius. Quando desejarmos o descongelamento rápido, devemos utilizar o forno micro-ondas. O pescado não precisamos descongelar, ele pode ser cozinhado ainda congelado, ok? Nesta tabela é apresentado a frequência, o tipo de superfície e, aqui no caso, a frequência de higienização. Então, nós temos aqui pisos, ralos,
áreas de produção e lavagem, lavatórios sanitários. Então, tudo isso daí deve ser feito diariamente. Lembrando para vocês que para toda operação realizada, deve-se fazer as anotações de quem foi o responsável pela atividade e como ela foi realizada, a frequência, né? Os equipamentos, utensílios, superfícies de manutenção e saboneteiro também diário, de acordo com o uso. Se você não usou um equipamento, não usei hoje o moedor de carne, então não preciso fazer a limpeza do moedor de carne. Paredes, portas, janelas, semanal, né? Os estoques, estrados, congeladores, isso daí quinzenal. Luminárias, interruptores, mensal. E no caso, reservatório de água semestral, ou em caso esporádico, né, de contaminação, tetos, forros, caixas de gordura, aí de acordo com a necessidade ou com a recomendação específica do serviço oferecido. Você contrata esses serviços, normalmente eles vão lhe dizer uma frequência ótima aí, dependendo da capacidade da sua caixa de gordura, do seu filtro de ar. Então, cada um vai ter um tempo aí recomendado conforme a manutenção desejar falar, tá ok? Então, é muito comum a inspeção das unidades de alimentação, de produção de alimentos, por órgãos fiscalizadores ou mesmo pelo pessoal da área de nutrição, para verificar se as resoluções, os artigos das resoluções estão conformes ou não. Então, é muito importante fazer um checklist, né, para verificar em que pontos a unidade está atendendo, está conforme a legislação ou não. Então, aqui nós temos, gente, em cada um dos itens, por exemplo, aqui, artigo 8, a saúde dos funcionários é comprovada por atestado médico e laudos laboratoriais. Então, você vai colocar sim, não ou não se aplica, tá ok? Tipo, os funcionários estão aparentemente saudáveis, observadas as ausências de lesões cutâneas e de sinais e de sintomas de infecções oculares? Sim, não ou não se aplica. Então, nós temos aqui várias perguntinhas, inclusive faz parte de todo semestre, faz parte todo semestre, o professor solicitar para vocês uma avaliação, um checklist em alguma unidade de alimentação que vocês poderiam escolher, tipo um restaurante, uma padaria, né? E onde vocês iriam aplicar esse checklist para verificar aí se está conforme ou não. Não vamos falar aqui item por item, para não ficar muito maçante, mas depois vocês vão dar uma olhadinha. É claro que na hora de fazer as perguntas que aqui estão para os funcionários, vocês vão dar um jeitinho, né, de tentar falar do jeito que eles entendam. Inclusive, vocês podem discutir entre o grupo ou comigo, para a gente ver como perguntar para eles, de forma que eles possam atender às nossas questões, ok? Vamos ver ainda se dá tempo da gente aplicar um checklist desse daqui em alguma unidade de alimentação. Aqui é a continuidade da tabela, várias perguntas aqui com sim, não ou não se aplica, ok? Mais perguntinhas constantes aí na tabela sobre a distribuição de alimentos preparados, sobre guarda de amostras em cozinhas industriais a serviços de alimentação, em serviços de alimentação, transporte de alimentos, sobre higienização das instalações e do ambiente, sobre suporte operacional, abastecimento de água, esgotamento sanitário. Mais uma relação de itens, materiais
reciclável e resíduos sólidos, abastecimento do gás, qualidade sanitária das edificações e das instalações, localização, instalação, equipamentos, utensílios imóveis, piso. Seguindo aqui a legislação, né? Em relação a portas e janelas, iluminação, ventilação, vestiários, instalações sanitárias, área de distribuição e consumo dos alimentos, documentação e registro das informações, manual de boas práticas e procedimentos operacionais padrões. Tudo isso está contemplado, tá, gente, na legislação. Nós não teríamos tempo hábil para discutir todos esses detalhes, mas peço que vocês leiam. Eu disponibilizei para vocês aqui nesse portal e qualquer dúvida pode chamar para a gente poder discutir.